E aí está um ponto. E se acontecer algum problema no Brasil? E se o Brasil passar por problemas como está passando Argentina, Venezuela? O que vai acontecer com seus investimentos? Por mais seguro que eles sejam, se acontecer alguma coisa com o país, você vai correr riscos. Isso é importante você entender. Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Cash Invest. A ideia desse canal ela é muito simples. Eu tenho um objetivo simples para você. Eu quero te ensinar a investir de forma simples, de forma prática e sem comprometer a sua renda. E claro, de forma segura também, né? Para que você não perca o seu dinheiro. Então esse é o meu grande objetivo. Eu quero te mostrar que investir não é tão complexo quanto parece. Que investir não é tão arriscado quanto parece. Investir é possível para todo tipo de pessoa, inclusive para você que está assistindo esse vídeo neste momento. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Diego Junqueira, eu tenho 36 anos, eu sou investidor já há mais de 6 anos, que eu já estudo sobre esse mercado, eu estudo sobre investimentos, eu invisto em conhecimento para aprender mais sobre isso. E ao longo desses 6 anos eu não apenas invisto meu dinheiro, mas eu também tenho ajudado outras pessoas a investirem. Seja através de cursos, seja através de mentoria, seja através de vídeos como esse, seja através de outros vídeos, de outros conteúdos em outras redes sociais, como por exemplo no meu Instagram, @djunquei, você pode me seguir lá, ou até no meu TikTok também, @djunquei. Beleza? Importante você saber, todas as terças-feiras aqui nesse canal eu solto um vídeo novo, um vídeo no formato de aula, um vídeo um pouco mais extenso, porém com mais detalhes sobre algum assunto específico. A ideia é realmente que seja um conteúdo muito valioso para quem estiver assistindo, um conteúdo que não vai ser aquele conteúdo raso. A ideia é ser um conteúdo bem profundo para que você realmente aprenda o determinado assunto que eu estiver trazendo no dia. No caso hoje, como investir em dólar. Extremamente importante esse assunto, né? Bom, hoje é terça-feira, estou falando com você que está assistindo o vídeo agora no primeiro dia, no dia que esse vídeo saiu. Hoje é o último dia para você se inscrever no meu curso de investimentos. Na última quinta-feira eu fiz uma live fantástica, falando sobre por que você deve começar a investir agora. E no final dela, eu abri as inscrições para o meu curso de investimento chamado Cash Invest. A ideia desse curso é a mesma desse canal, é realmente te ensinar a investir, só que ali seguindo uma trilha de conhecimento com vários conteúdos importantes para que você comece a investir o quanto antes. Não apenas isso, nós temos também alguns bônus, como o curso de finanças pessoais, para que você trabalhe ali com suas dívidas, com seu controle financeiro, que você também faça uma renda extra, que você consiga realmente se organizar para que sobre sempre mais dinheiro e você consiga investir cada vez mais. Além disso, um curso de milhas que eu vou te ensinar como funciona esse mercado de milhas, como emitir passagem de graça, como comprar produtos com desconto, principalmente agora na Black Friday, você vai conseguir aproveitar muito, beleza? Também vai ter um curso sobre imposto de renda para investimentos, né? Como declarar imposto de renda fixa, como declarar imposto de renda para renda variável, todos os exemplos eu vou estar colocando nesse mini curso também, beleza? E basicamente esse é o curso. Se você ainda não se inscreveu, agora é uma última chamada. Pega o link aqui, ó, vai ter o link aqui na descrição desse vídeo e se inscreva no curso Cash Invest, que eu tenho certeza que pode mudar a sua vida, você aprender sobre isso e você começar a investir o quanto antes. Beleza? Então vamos lá para o nosso tema. A ideia é falarmos hoje sobre como investir em dólar. Que assunto incrível, né? Eu falo muito sobre investimentos e raramente eu falo sobre investir em dólar. Por quê, Diego? Porque, querendo ou não, demanda um conhecimento um pouquinho maior. Então é como se fosse assim, um nível um pouquinho mais avançado, sabe? Não é algo tão simples de ser feito. Você precisa entender alguns conceitos para que seja possível você investir em dólar. E a ideia é eu te mostrar aqui agora motivos do porquê investir em dólar. Não apenas isso, mas
como realmente investir em dólar. Então a ideia é a gente bater um papo sobre esse assunto e você vai perceber que é extremamente importante você ter o seu dinheiro em dólar, você ter uma parte dos seus investimentos em dólar e você vai perceber realmente como fazer isso. Beleza? Como você sabe, nessas minhas aulas aqui de terça-feira, eu gosto de compartilhar a minha tela com você, até porque por ser uma aula mais longa, eu acho que dá um dinamismo maior você poder olhar minha tela, ver o que eu estou fazendo, ver o que eu estou falando, eu digitando algumas informações, e isso vai te dando mais clareza do que eu estou falando. Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu estou aqui com o meu documento Word aqui, como investir em dólar, e a ideia é eu ir falando e digitando aqui para você absorver mais esse conteúdo de extrema importância. Primeiro grande motivo, por que eu devo investir em dólar? Primeiro grande motivo é o seguinte, pessoal, você precisa ter uma proteção do seu patrimônio. Como assim uma proteção do meu patrimônio? Deixa eu até aumentar aqui a fonte um pouquinho, vou deixar sempre no 14, que aí vai ser melhor, tá? Proteção do patrimônio. Por quê? Porque é o seguinte, quando você investe, normalmente, né, quando a gente está investindo aqui no nosso país, o que a gente está investindo aonde especificamente? Então a gente tem algumas opções aqui. A gente pode investir tesouro direto, e aí tem as várias categorias, né? Tem o Tesouro Selic, para reserva de emergência, eu tenho o Tesouro Pré-fixado, que é isso mesmo, Tesouro Pré-fixado e Tesouro Pós-fixado, que está mais atrelado ao IPCA. Então o pré-fixado eu sei a taxa que eu vou receber lá no final, e esse está bem atrelado a questões de médio prazo, ali, curto para médio prazo, e eu tenho os de longo prazo, que são os tesouros pós-fixados, que são principalmente voltados com IPCA+, né? E ali você está fazendo o quê? Você está investindo no país, você está colocando dinheiro no Brasil, você está emprestando dinheiro para o governo do Brasil, beleza? Quando você vai para a renda fixa, outros produtos, CDB, você está emprestando dinheiro para bancos aqui do Brasil. Você está emprestando dinheiro, por exemplo, LCI e LCA para bancos aqui do Brasil. Debentures, você está emprestando dinheiro para empresas daqui do Brasil. Quando você vai para fundos imobiliários, você está investindo em fundos de investimentos de imóveis daqui do Brasil. Quando você está investindo em ações, em empresas daqui do Brasil. E aí está um ponto. E se acontecer algum problema no Brasil? E se o Brasil passar por problemas como está passando Argentina, Venezuela? O que vai acontecer com seus investimentos? Por mais seguro que eles sejam, se acontecer alguma coisa com o país, você vai correr riscos. E isso é importante você entender. Por exemplo, vamos dizer aqui um caso. Uma pessoa que investiu R$500 por mês. O que ela fez? Ela investiu nos R$500, ela sempre subdividia ali os valores dela, né? Digamos que ela investisse R$200 na renda fixa, R$200, vamos dizer que ela fizesse meia-meia, 250 na renda fixa e 250 na renda variável. Renda fixa e 250, renda variável. Ela investiu 500 por mês, que é o total que a gente colocou aqui, certo? E ela investiu sempre em empresas brasileiras, em negócios aqui do Brasil. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Estou colocando aqui 250 renda fixa, 250 renda variável, ela investiu sempre em empresas aqui do país. Beleza? Em negócios aqui do país. Porém, quanto que ela poderia ter se ela tivesse uma taxa ali média, tá? Juntando os dois, 1% ao mês. Ela teria, depois de 20 anos, mais ou menos R$500 mil. Beleza? Às vezes até um pouquinho mais, mas essa é mais ou menos a faixa. De R$500 mil, ela investindo R$500 por mês. Bom, ela investiu ali um valor de mais ou menos 110, 120 mil reais, dinheiro que ela colocou dela. Porém, esse dinheiro multiplicou para 500 mil. Pô, dinheiro tá interessante, ela teve um rendimento bacana, ela teve 1%. Tá legal, tá um rendimento interessante, né? Poderia ter mais? Poderia. Mas é um rendimento bom. 1% ao mês é um rendimento interessante. Na teoria, essa pessoa está fazendo investimentos corretos. Ela está escolhendo alguns produtos que façam sentido para a vida dela, para os sonhos dela, para os objetivos dela. E aí tá tudo certo. Porém,
Imagina que ela fez isso ao longo de 20 anos e ela está próxima de receber o dinheiro dela ali agora. E aí acontece uma baita de uma crise financeira no Brasil. E aí o Brasil passa por grandes problemas, assim como está acontecendo com a Argentina, com a Venezuela. O que vai acontecer com o dinheiro deles? Vai cair. Por quê? Porque o país entrou num colapso financeiro. Esses dois países, por exemplo, a Argentina e a Venezuela, estão passando por problemas gigantescos. A Venezuela mais ainda, né? Problemas imensos, né? E aí o que está acontecendo? Tá tudo caindo. Então quem tinha dinheiro em tesouro praticamente perdeu. Quem tinha em ações, megas empresas, assim, empresas gigantes lá faliram. O que aconteceu? A galera perdeu muito dinheiro. A pergunta é: como que eu faço para prevenir que isso aconteça? Como fazer com que, mesmo eu escolhendo produtos seguros, mesmo eu escolhendo produtos que façam sentido para mim, eu corra menos riscos em um momento como esse, caso venha a acontecer? A gente está vivendo um momento agora político, né? Então a gente teve eleições no país e a gente vai ter uma mudança de governo. Existem pessoas que estão com muito medo do Brasil se tornar uma Venezuela, uma Argentina, pelo novo governo que vai entrar. Eu particularmente não acredito, tá? Eu entendo que boa parte das empresas vai cair muito de valor pela maneira que o novo governo vai trabalhar, outras vão subir. Eu acho que vai ter um equilíbrio interessante. A gente tem visto isso já nas últimas semanas, né? Algumas empresas caindo muito, como Petrobras, e outras empresas subindo muito, como por exemplo empresas que mexem com moradia habitacional e tal. Então a gente está vendo um desnível, assim, né? Algumas caindo, outras subindo, o que é normal do mercado. Porém, ainda o Ibovespa em si tem subido, na última semana caiu bem por causa de algumas falas do novo presidente. Então, é um pouco incerto o que vai acontecer. Eu acredito que vai acontecer com Venezuela e com a Argentina? Não acredito. Mas, independente de eu acreditar ou não, é importante ter alternativas. É importante você se preparar para que, se acontecer, você não perca tudo, independente de onde você tenha investido. E aí, qual que é uma alternativa interessante para que você consiga diversificar os seus investimentos para não correr tanto risco assim? Basicamente, é o que a gente chama de investir em dólar. Como assim investir em dólar? O que seria investir em dólar? Investir em dólar seria eu, por exemplo, ir numa casa de câmbio que tem no shopping, em algum lugar, e pegar, sei lá, R$1.000 e trocar por $200, $190, seria uma opção. Não é a melhor, concorda comigo? Você vai ficar com o dinheiro guardado em casa e aí a gente já sabe da história, né? O dinheiro por si só ele desvaloriza, a inflação sobe. Então, o ideal seria o quê? Você investir em empresas que têm, por exemplo, o dólar como sua moeda principal. Por exemplo, vou dar uma ideia aqui, ó. Existem empresas no nosso país, e eu não vou falar elas porque eu não quero induzir você a escolher alguma empresa, não é o intuito desse vídeo, mas existem empresas que exportam produtos. Consequentemente, elas recebem em dólar. O que isso quer dizer? Que essas empresas... Deixa eu compartilhar aqui, que eu esqueci de compartilhar. Ó, empresas que exportam produtos, elas recebem em dólar. Essas empresas, teoricamente, elas têm uma valorização muito interessante. Por dois motivos. Primeiro, porque elas estão exportando algum tipo de produto, aí você tem que analisar qual que é o produto, se é um produto que faz sentido também para o mercado de fora, tal. Se for, essa empresa tem um crescimento interessante. E o que é mais bacana, assim, né? Quando o dólar sobe, que é o que acontece muito ultimamente, essa empresa também valoriza. Por quê? Ela recebe em dólar, então ela passa a receber mais. Se ela passa a receber mais, o lucro dela é maior. Se o lucro dela é maior, as ações dela podem subir. Ela pode distribuir mais dividendos para você, mais juros sobre capital próprio para você. Ou seja, o lucro dela, a distribuição que ela faz para os acionistas acaba sendo maior. Por quê? Porque ela está vendendo em dólar, em uma moeda que é extremamente forte e que é uma moeda que é uma reserva para o mundo inteiro. Por exemplo, a gente percebeu agora, na Rússia, a Rússia e a Ucrânia em guerra,
muitos países da Europa investindo nos Estados Unidos. Por quê? Para deixar o dinheiro um pouco protegido. Porque o dólar é uma moeda forte. Então, querendo ou não, por mais que tivesse oscilações do euro, de várias coisas que acontecem lá por causa da guerra, o dólar não seria tão afetado. O que eles fazem? Eles injetam dinheiro no dólar. Por isso também que a Bolsa dos Estados Unidos trabalha com valores absurdos. Porque não são somente os americanos, que diga-se de passagem, são muitas pessoas que investem lá, mas muitos países de fora preferem colocar o seu dinheiro em dólar para ser uma reserva do seu patrimônio, uma reserva de valor realmente, né? Então deixar o dinheiro em dólar é interessante para que se algo aconteça no seu país, como está acontecendo, Argentina, Venezuela, Ucrânia, Rússia, outros países envolvidos, se acontecer algo, por mais que a moeda local, que os negócios locais desvalorizem, você tem uma parte da grana em dólar para que segure, para que você não perca muito. Então imagina que você tenha, sei lá, 10 mil reais e você tenha 2.500 reais em dólar e 7.500 em coisas do seu país. Se tudo der muito errado, você perdeu os 7.500, mas você não perdeu os 2.500. Então você tem algo para recomeçar, entendeu? Você tem algo para que não perca tudo de uma vez. E isso é extremamente importante e extremamente interessante, inclusive, também, né? Mas vamos avançar aqui um pouco mais. Por que eu tenho que colocar o dinheiro também diretamente lá no dólar, né? Então, a gente já falei, comprar o dólar e deixar guardado não faz muito sentido. Pode ser uma opção, mas não é a melhor opção. Uma outra opção que muitas pessoas fazem é o seguinte: você já ouviu falar que o ouro ele nunca desvaloriza? Isso é extremamente interessante, né? O ouro, hoje em dia, ele é utilizado como uma reserva de valor também. Então, quando acontece crises, por exemplo, no ano de 2020 e 2021, na época da pandemia, a gente percebeu o mercado caindo muito, né? Por causa das empresas sofrendo, muitas coisas estavam acontecendo. Então, o índice do Ibovespa, as ações caíram muito. O que as pessoas fizeram? Muitas, inclusive, casas de recomendações de análise e tal, pessoas que estudam muito sobre o mercado financeiro, começaram a falar assim, ó, tira o dinheiro das ações e coloca no ouro. Por quê? As ações caíram, mas o ouro continuava se mantendo. Caiu um pouco, mas ele não era algo gritante quanto as empresas estavam caindo, entendeu? Tiveram empresas que caíram mais de 50%, bem mais do que isso. Então, quando perceberam o problema que poderia acontecer, pessoas tiraram o dinheiro de ações e colocaram em ouro, para ser uma reserva de valor, né? E isso foi uma estratégia gigante para muitas pessoas que conseguiram utilizar, né? Que entenderam do mercado. É a mesma coisa com o dólar. O dólar, no momento que o país está caindo muito, se você tira e coloca no dólar, você segura o seu dinheiro para não perder tanto. Então é saber analisar momentos de crises gigantescas para que você tire o seu dinheiro do país, coloque o dinheiro em outro lugar que não esteja tendo problemas. Porém, você não pode fazer isso se o dólar estiver em queda, o que não é no caso no momento, mas você tem que saber analisar isso, né? Porém, Diego, beleza, eu entendi que eu preciso ter uma parte do meu patrimônio em dólar, eu entendi que eu tenho que ter dólar, não necessariamente tudo, na verdade não tudo, tá? Eu acho que 1/4, até 1/3 do que você tem é interessante estar dolarizado. Então, eu hoje, na minha carteira, né, eu gosto de ter, por exemplo, na parte de dólar, eu gosto de ter BDRs, vou falar um pouco mais aqui para vocês daqui a pouco, basicamente empresas de fora, comprar ações de empresas de fora, e eu gosto de ter criptomoedas. Por quê? Por mais que criptomoeda seja um negócio universal, acaba que ela é meio que dolarizada também. Então o meu dinheiro está em exchanges dos Estados Unidos, exchanges americanas, ou até de outros países, mas a base é dólar. Então eu jogo meu dinheiro em real, converto ele para dólar, e através do dólar eu compro criptomoedas. Então acaba que eu posso ter duas valorizações, né? Eu posso ter a valorização do dólar crescendo com relação ao real, o dinheiro que eu coloquei, e eu também tenho da criptomoeda, que pode ir subindo e aí acaba tendo dois tipos de valorização. Ao mesmo tempo que eu também posso ter duas desvalorizações. Então é risco e retorno, né? Coisa que a gente sempre fala aqui. Então vamos lá. Como que eu posso investir fora? Como que eu posso colocar o meu dinheiro lá fora para a gente fala assim, ó, vamos dolarizar uma parte do nosso patrimônio. Como é que eu posso fazer isso? Existem algumas alternativas interessantes, tá? Na verdade, eu quero falar para vocês sobre duas, bem específicas. Na verdade, três
Eu já falei de uma, né, que é você comprar ações aqui de empresas que exportam muito, que recebem dólar. Então essa seria uma alternativa, você tem que avaliar empresas, de novo, não quero sugerir para você, porque não é o foco meu te dar sugestões de investimentos, é te ensinar sobre para que você possa realmente escolher. Uma outra forma seria, deixa eu até colocar aqui, ó, para não ficar perdido, né? Tá aqui, ó, empresas que exportam produtos seria uma forma e que recebem em dólar. Que mais? Que outra forma seria? Existe um negócio chamado, não sei se você já ouviu falar, ETF. ETF, o que é ETF? Eu até copiei aqui a sigla para eu não errar, mas é uma sigla em inglês que significa isso aqui, ó, Exchange Traded Fund. Basicamente, de forma resumida para você entender, é um fundo de investimento. Então, o que seria um fundo de investimento? Uma empresa, um gestor de fundos, ele é como se fosse, digamos assim, uma empresa, tipo um dono de um fundo X. Esse fundo compra vários tipos de ações de várias empresas, pode comprar várias coisas diferentes, né, dentro do mercado financeiro. E ele tem um fundo. Então, quando você compra uma cota do fundo, é como se você pagasse um valor menor, sei lá, eu paguei R$50 numa cota e essa cota distribui dinheiro para várias empresas diferentes. Aí cada fundo tem um objetivo específico. Quando a gente fala de fundo de ações, por exemplo, eu tenho um fundo de ações XPTO. O fundo de ações XPTO, ele tem a sua política, ele tem a sua maneira de trabalhar. Então, ele gosta de empresas bancárias e empresas de petróleo, então ele só investe nisso. E aí você escolheu ele porque você também gosta, ou porque o rendimento dele é interessante. O fundo ABC, ele só investe em saneamento e elétrica, então você escolheu por causa disso. O fundo X, ele só investe em empresas que dão altos dividendos, então você escolheu por causa disso. Então, dentro de fundos de investimento existem várias opções. Quando a gente vai para ETF, ele também é um fundo de investimento, só que ele não é que ele seja limitado, mas ele tem um objetivo diferente. Ele tem um objetivo de seguir um índice específico. Como assim um índice? Por exemplo, você já ouviu falar em jornal? O Ibovespa caiu 2%, o Ibovespa subiu 1%. O que é o Ibovespa? O Ibovespa, ele é um índice da nossa bolsa aqui, da Bolsa de Valores aqui do Brasil. Como que ele é calculado? Existem várias empresas do Brasil na Bolsa de Valores. Porém, um grupo delas, a maior parte delas, as empresas mais, como eu posso dizer, as mais utilizadas, as empresas que as pessoas mais investem, elas formam um grupo e através desse grupo é calculado o Ibovespa. Então, digamos que a Petrobras é uma delas. Então, se a Petrobras sobe muito, digamos que a Petrobras equivale a 5% do Ibovespa. Então, ele consegue puxar o Ibovespa para cima. Porém, a Vale equivale a 10% e ela caiu. Então, ela cai. Aí a junção dos dois faz um cálculo. Então, a soma de várias empresas que formam o Ibovespa, a soma de várias empresas, quando elas sobem e descem, eles têm um cálculo que é o índice do Ibovespa. Quando você investe em um ETF, por exemplo, BOVA11, esse é um ETF específico que replica o índice do Ibovespa, o que ele está fazendo? Ele tem as mesmas empresas, as mesmas quantidades, o mesmo percentual distribuído entre as empresas do Ibovespa. Então, você fala assim, eu não sei escolher empresa, é muito difícil, ainda não sei como realmente distribuir. Você investe em um ETF. Você compra uma cota do BOVA11, por exemplo, e o BOVA11 ele replica o que está acontecendo no Ibovespa. Simples assim. Então, é uma forma mais simples de você estar diversificado em várias empresas sem que você tenha que analisar todas elas. Então, o BOVA11 já pega todas as melhores empresas da bolsa e ele replica o mesmo índice. Pode ser bom e pode ser ruim. Eu particularmente prefiro escolher as minhas empresas. Beleza? Diego, mas você falou de ETF, mas o que você falou da bolsa de valores daqui. Você não dolarizou o seu dinheiro não está em dólar. Verdade. Porém, existem ETFs de fora. Existem ETFs que replicam o índice, por exemplo, da Bolsa dos Estados Unidos. Existe um ETF chamado, deixa eu até colocar aqui, Existem dois ETFs interessantes que eu quero que você conheça, tá? De novo, não é indicação, é apenas para que você conheça. O primeiro deles é o Gold 11. O Gold 11 que ele faz? Ele replica o ouro.
Então ele pega como se fosse o índice do ouro, ele pega o percentual do ouro, a variação do ouro e ele investe. É como se você estivesse investindo em ouro sem comprar um ouro fisicamente. Então você não precisa ir em um lugar e comprar uma barra de ouro. Não, você pode investir no ETF Gold 11, que aí você está investindo em ouro, beleza? Então é uma reserva interessante isso aqui. Ah, mas eu quero dolarizar, então eu quero ir para um que seja de dólar. Tá bom, você pode ir nesse aqui, ó, IVVB11. O que ele replica? Ele replica o SP500 lá, que é uma das bolsas dos Estados Unidos. Então também tá as maiores empresas lá dos Estados Unidos estão ali. Então ele replica o índice do S&P 500. Isso é extremamente interessante. Então essa é uma maneira fácil e simples de você dolarizar o seu dinheiro. Ah, eu vou investir R$500 por mês e eu quero que metade esteja em dólar. Pega 250 e compra o ETF IVVB11. Pronto, seu dinheiro está no ETF dos Estados Unidos. Beleza? No ETF que replica o índice dos Estados Unidos. Então, conforme as empresas lá sobem, você vai ganhando também. Então, é uma maneira de meio que dolarizar o seu valor aí, o seu patrimônio. Diego, o que mais de opção que existe? Aqui existe uma opção que eu particularmente gosto muito, que são as BDRs, tá? O que são as BDRs? Deixa eu deixar aqui em negrito. A BDR nada mais é, deixa eu também copiar aqui para eu não falar errado, é Brazilian Depositary Receipt. Acho que é mais ou menos isso, se o meu inglês estiver bacana, tá? Mas basicamente é como se fossem recibos daqui do Brasil que representam empresas de fora. É como se você comprasse ações de empresas de fora aqui no Brasil. Porém, é importante você saber, né? Você não está comprando uma ação especificamente. É como se fosse uma... Não, é um recibo. A palavra certa é um recibo, tá? Então, por exemplo, tem o Facebook lá. Então o Facebook emite lá os recibos de, sei lá, para que possa ter BDRs. E aí aqui no Brasil é como se fosse feita uma pareação desse recibo e você compra o recibo. Você não é sócio da empresa, mas ao mesmo tempo você está investindo também na empresa. Então é como se fizesse um par exatamente daqui para lá. Então é uma maneira de você também dolarizar o seu dinheiro, comprar empresas como Facebook, como Google, Apple, sei lá, Netflix, Tesla. Através disso você consegue também investir lá fora, em empresas lá de fora. Então você poderia, por exemplo, ter comprado BDRs da Apple no ano, sei lá, 2005, 2006 e ter valorizado absurdamente. Por quê? Porque os negócios lá não são tão impactados quanto os negócios daqui, dependendo do que você escolher, óbvio, né? Tem empresas que são extremamente impactadas. Então, sim, existem excelentes empresas lá fora que você pode investir através das BDRs. E aí você pode, através de qualquer tipo de corretora, hoje em dia, você consegue comprar BDRs de fora. Isso é extremamente fácil, extremamente simples, é um dos assuntos que eu abordo de forma mais detalhada no meu curso. Vou mostrar como comprar BDR, então isso é algo interessante para quem estiver participando lá com a gente. Importante você saber, existem mais de 600 BDRs. BDRs aqui no Brasil. Então assim, existem várias opções para você comprar empresas de fora. E basicamente isso, você está dolarizando o seu dinheiro, porque o seu dinheiro está em empresas lá de fora. Então é uma boa alternativa para diversificar o teu patrimônio e ele não ficar somente aqui no Brasil, tá bom? Diego, o que mais que tem de opção além de ETF e além de BDR? Bom, aqui ó, ações de fora do país. Mas aí já são as BDRs. Não, mas e se você quiser realmente ser sócio? Se você quiser realmente comprar ações das empresas lá de fora. Como é que você vai comprar ações das empresas lá de fora? BDR, você não é o sócio da empresa ainda. Mas se você quiser, existem maneiras de você comprar ações lá de fora. Você pode, por exemplo, abrir uma conta nos Estados Unidos em alguma corretora de lá. Aí tem algumas burocracias, né? Você tem que ter conta no banco lá. Então existem algumas burocracias que são complexas de serem feitas. Porém, aqui no país agora, existe uma empresa chamada Avenue. Deixa eu até pegar o nome dela aqui, eu vou colocar o link dela aqui, ó. Avenue. Calma aí. Avenue. Vou pegar exatamente o link e colocar para vocês aqui, ó. Avenue.us. O que é essa empresa? É uma empresa que ela fez... tá aqui, ó. Vou compartilhar com vocês, ó.
everlypen.us. O que essa empresa faz? Extremamente interessante o trabalho dela, tá? Basicamente você vai abrir uma conta aqui no país, você vai abrir uma conta na Everly, uma conta simples para ser feita, é muito parecido com abrir conta em corretora, colocar seus dados, dados de endereço, seus dados pessoais lá. Você vai ter uma conta na Everly, assim como você tem em corretoras daqui do país. Você transfere o seu dinheiro para a Everly, o dinheiro cai lá, o seu TED cai em 1 hora, 2, desde que seja no horário útil, né? No horário ali comercial realmente. O dinheiro caiu na Everly, aí mostra lá, você colocou R$1.000, tem R$1.000 na Everly. Aí ele fala assim, você precisa agora converter para dólar o dinheiro. E aí você usa a opção de câmbio deles. Quando você faz o câmbio, você avalia o valor do dólar que está lá. Quando você faz o câmbio, pronto, seu dinheiro já está em dólar. Se você quiser, isso aí por si só já é uma opção de deixar o dinheiro em dólar. Seu dinheiro está na corretora, mas está parado em dólar. Se o dólar está subindo, beleza, você pode depois jogar para real e você teve algum lucro. Óbvio que existem taxas, tá? As taxas são um pouco salgadinhas lá, mas existem. Mas é interessante. Quando você converte para dólar, o que você pode fazer? Pronto, você pode comprar empresas dos Estados Unidos, você pode comprar ações das empresas de lá, você pode comprar renda fixa, você pode comprar os fundos imobiliários. É como se você estivesse numa corretora aqui do Brasil, só que agora numa corretora dos Estados Unidos, com as maiores empresas do mundo. Extremamente interessante. Eu ainda não tenho conta na Everly, por quê? Porque eu tenho feito muito por BDR. Por que eu faço por BDR? Porque é mais simples para controlar, principalmente na questão, 2 pontos assim, que eu acho muito importante você pensar no longo prazo, por isso que por enquanto eu ainda invisto em BDR, mas eu quero ir para a Everly para fazer alguns testes também. Mas o primeiro motivo, imposto de renda é muito mais simples eu fazer, porque está tudo numa corretora só aqui. Então é mais fácil eu ter todo esse controle dessa parte de imposto de renda por tal dinheiro num lugar só. E o segundo, tem a parte também de sucessão patrimonial, caso um dia eu venha faltar, a parte de herança que sai das ações da Everly é um pouco mais complexo do que de empresas daqui. Então eu ainda prefiro deixar aqui, já mudou algumas coisas na Everly, tá? Era mais complexo, agora deu uma melhoradinha, mas eu acho que ainda quero continuar por BDRs, mas é uma boa opção porque lá existem bem mais empresas do que através das BDRs. BDR está falando de 600 empresas. Se for para as ações dos Estados Unidos, existe mais de 1.000, mais de 2.000 empresas. Então lá você consegue ter mais opções para investir do exterior. Já conheço pessoas que investem mais de 50% do patrimônio lá. Mais de 70% do patrimônio já está lá. Por quê? Por não acreditar no país. Por não acreditar que o Brasil possa dar grandes oportunidades. Então a pessoa acaba estudando mais sobre investimentos de lá e acaba investindo mais em empresas lá. E aí o que ela faz? Ela joga para lá e diversifica. Compra fundos imobiliários lá, compra ações lá, compra renda fixa lá. E ela faz a diversificação já em dólar. Pode receber dividendos lá, recebe dividendos em dólar. Então existem algumas coisas interessantes. Então vale a pena você entender sobre esse assunto. Eu dei aqui para vocês, de novo, 4 opções para investir no exterior. Comprando empresas aqui do Brasil, mas que exportam e que recebem dólar. Segundo, comprando ETFs, e aí, por exemplo, deu uma ideia aqui do ETF... Como que é o nome do ETF que eu dei para vocês aqui? IVVB11. IVVB11, que é um ETF que replica o S&P 500 lá de fora. Uma terceira opção seriam as próprias BDRs, que são empresas de fora, comprar recibos aqui de empresas de fora, que vale muito a pena, é o que eu faço hoje. E uma quarta opção é investir diretamente lá fora através, por exemplo, da Everly. Existem outras opções, mas a Everly com certeza é a melhor hoje que existe. Então assim, diversificar o teu patrimônio, diversificar os teus investimentos, colocando ele lá fora não é algo impossível mais, é algo possível, é algo real e aí depende também da sua estratégia. Estratégia essas que eu vou ensinar também no meu curso de investimentos. Vou mostrar qual que é a melhor estratégia para você. Será que é melhor você colocar 10% lá fora, 20%, 50%?
depende do seu objetivo, dos seus sonhos, e quem tiver comigo no curso Cash Invest vai aprender muito sobre isso. Beleza? Então esse é o nosso vídeo de hoje, é o nosso tema de hoje. Se tiver alguma dúvida, me manda lá no meu direct, no @djuquei lá no Instagram, que eu vou ter o maior prazer de te responder e da gente bater um papo sobre investimentos. Beleza? Na próxima quinta-feira temos uma live no Instagram e lembre-se, toda terça às 8 horas temos um vídeo aqui no formato de aula para te ensinar a investir de forma simples, de forma segura, de forma prática e sem comprometer o teu patrimônio. Até o próximo vídeo.